Se o plano do Flamengo era atrapalhar a negociação do Palmeiras, deu bom para o Mengão, porque na tarde de hoje saiu a resposta e o Flamengo continua vivo nas conversas. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Gonzalo Plata, que entra na mira de clube do leste europeu. Vou falar de uma situação lamentável com o jogador do Cruzeiro, que é o adversário do Flamengo na Libertadores da América. Vou falar também do retorno do Flamengo para o Rio de Janeiro e o treino em preparação para o jogo contra o São Paulo no próximo domingo no Maracanã. Eu estou chegando com um caminhão de notícias e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Eu vou começar o vídeo já falando sobre Gabriel Pec, jogador do Cruzeiro, que tomou uma pancada ontem, assim, absurda do jogador do Internacional e teve na tarde de hoje a lesão na tíbia constatada. Na verdade, uma fratura na tíbia constatada e vai ter que passar por uma cirurgia. E daí o que acontece? O Cruzeiro, que é adversário do Flamengo, no mês de agosto, em 3 jogos, já perde aí o seu principal reforço da janela de transferência. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no dia 12, no Mineirão, pela Libertadores, depois enfrenta o Cruzeiro no dia 19, no Maracanã, também pela Libertadores, e no dia 22 de agosto, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro novamente no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro agora está tendo aí esse desfalque, um desfalque importante, uma contratação pedida pelo técnico Arthur Jorge, que provavelmente não vai estar à disposição. Saindo agora da situação do Gabriel Pec para falar sobre o Gonzalo Plata, porque a informação é que o Krasnodar do leste europeu está interessado na contratação do jogador. Vou falar para vocês o que acontece. O empresário do Gonzalo Plata tem um bom relacionamento com os dirigentes do Krasnodar, lá do leste europeu. E aí o que acontece? Só para eu poder explicar e você poder entender o que está acontecendo. Janela de transferência aberta, é óbvio que o empresário quer negociar o jogador. É óbvio que o empresário quer tirar o jogador de um time, quer colocar o jogador em outro. Só que a palavra final sobre a saída do Gonzalo Plata depende do Flamengo. O final, Flamengo decide vender ou não vender. Já se fala na possibilidade deles pagarem algo em torno de 15 milhões de euros pela contratação do jogador. Deles pelo menos oferecerem em torno de 15 milhões de euros pela contratação do jogador. Vale lembrar que o plano do técnico Leonardo Jardim e o plano do departamento de futebol do Flamengo é não negociar nenhum dos jogadores considerados importantes. E o Gonzalo Plata é um jogador considerado importante para o Mengão. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Outro jogador também que está tendo aí a situação atrapalhada, também para um time do leste europeu, é a negociação entre Flamengo e o Zé Lucas, jogador do Sport Clube do Recife. O Shakhtar veio mais forte agora nas negociações para tentar levar o jogador. Vale lembrar, gente, que o Shakhtar tem contra ele o fato de jogar num país em que não joga Champions League, apesar de estar na Europa, não joga Champions League, não joga Europa League, não joga Conference League, não joga nenhuma competição internacional, só joga lá uma competição interna. Isso pode pesar a favor do Flamengo no projeto. Só que além do Shakhtar, o Flamengo também tem a concorrência do Cruzeiro pela contratação do Zé Lucas, jogador que vem se destacando no Sport Clube do Recife. Bom, falar agora sobre o Danilo, porque o negócio é o seguinte, vocês lembram que quando o John Arias estava no mercado, que o Wolverhampton queria negociar o John Arias, o Flamengo foi lá e fez uma proposta de 20 milhões de euros pelo John Arias. E depois o Boto, ele veio a público e ele chegou a falar, não em on, mas ele falou com muitos jornalistas isso, que a ideia do Flamengo em fazer uma proposta pelo John Arias era para marcar território e dificultar a saída do John Arias para o Palmeiras, e o Palmeiras acabou tendo que pagar mais caro, ao invés de pagar 20, pagou 25 milhões de euros para trazer o John Arias para o Brasil no início do ano. Vocês lembram disso? Por que você está falando disso, Lazoeiro? Porque o Flamengo está tendo a mesma estratégia com Danilo. O Flamengo já sabe de toda a dificuldade que vai ser para contratar o Danilo. O Flamengo já sabe que o Danilo dá preferência pelo Palmeiras,
O Flamengo já sabe que o Danilo dá preferência para a Europa. O Flamengo já sabe, já mapeou, tá desde o início do ano, mapeando toda essa situação. E por que que o Flamengo está insistindo na contratação do Danilo? Por que que o Flamengo mantém-se ali, no pé da contratação? Porque o Flamengo sabe que o Palmeiras vai querer levar o Danilo de qualquer jeito. E a proposta que o Palmeiras fez foi de 28 milhões de euros pela contratação do Danilo. E o que que aconteceu? O Botafogo negou a proposta. O Botafogo falou que não. Anderson Barros, que é diretor de futebol do Palmeiras, saiu de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, chegou lá, fez reunião hoje, a manhã inteira, e o desfecho foi: não queremos vender por esse valor. Não aceitamos vender o Danilo por esse valor. 28 milhões de euros. Palmeiras pede 35, o Botafogo pede 35 milhões de euros pela contratação do Danilo. É óbvio que ainda tem negociação, mas a estratégia do Flamengo é a seguinte: se ele não vai vir para o Flamengo, se ele não vai querer vir para o Flamengo vai ficar ali colocando proposta, vai ficar ali tentando até alguma coisa acontecer. Vale lembrar que se o Danilo entrar em campo hoje, acabou, tá? Hoje o Botafogo vai jogar contra o Vitória. Se o Danilo entra em campo, acabou, não pode mais jogar esse ano o Campeonato Brasileiro. Nem pelo Flamengo, nem pelo Palmeiras, então nenhum, nem outro. Mas o Flamengo não largou de mão justamente para isso, para marcar o território e principalmente fazer o Palmeiras pagar mais caro pelo jogador, para valorizar. A ideia do Flamengo é valorizar o jogador e aumentar ainda mais a negociação e dificultar ainda mais o Palmeiras. O Botafogo pode colocar um ponto final hoje. Se o jogador entrar em campo, jogar 1 minuto, ele está relacionado. Se ele jogar 1 minuto hoje, acabou. Não vem aí não vem nem para o Flamengo nem para o Palmeiras, pelo menos esse ano. Vamos ver como é que vai ficar também essa situação. O fato é que o Flamengo tá de olho em tudo que está acontecendo. Deixa eu só trazer uma informação aqui, porque o atacante David Viana saiu do Flamengo e foi para o Portimonense de Portugal, o jogador que teve o seu contrato encerrado com o Flamengo ainda nas categorias de base, ficou livre no mercado agora no meio do ano e assinou com o Portimonense. Uma outra situação que eu quero falar, que o Flamengo pode lucrar bem com a transferência de Felipe Lima para o Benfica B. O atacante foi emprestado pelo Alverca e existe um contrato entre Flamengo e o Alverca que o Flamengo tem uma porcentagem da negociação caso o jogador seja vendido. O jogador foi emprestado com um passe fixado. Se ele desempenhar no Benfica, Flamengo vai receber, e o Benfica decidir comprar o jogador, o Flamengo vai receber aí uma parte desta negociação, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui, pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar muito no nosso trabalho.